Fala galera, beleza? Léo Azevedo aqui do canal Papo de Vascaíno, passando aqui ó, nessa tarde aí de sexta-feira para conversar com vocês sobre algumas atualizações do Clube de Regatas Vasco da Gama. Ontem a gente conversou no nosso papo na live lá, a nossa live todos os dias no canal Papo de Vascaíno no YouTube. Se você ainda não assistiu, pode assistir todas as noites aí. Nós debatemos muito com o torcedor vascaíno quem eram os jogadores que o Vasco poderia ter. Quem eram os jogadores que seriam interessantes para o Vasco nesse momento. Tendo noção de algumas pedidas que o Vasco está fazendo. Ontem, principalmente no relato sobre zagueiro, e é isso que eu quero me ater nesse vídeo, nós vimos que o Vasco está contratando aí o Lucas Oliveira, que foi revelado até então, ou descoberto pelo Felipe na época do Tigres, e pelo Pedrinho, que eram amigos lá, sócios dentro do clube, não sei o que era nessa situação. Estão trazendo um jogador que está inativo no Japão, teoricamente, jogou 4 jogos. É um jogador que foi emprestado para o Valladolid, ficou apenas 6 meses. É um jogador que estava no Cruzeiro e nem o Cruzeiro quis permanecer com ele. E agora está aceitando negociar e o Vasco vai buscar um jogador desse. Ah, Léo, você pode queimar a sua língua. Eu espero queimar a minha língua. Mas, sinceramente, eu quero deixar um recado aqui como torcedor e como comunicador hoje do Vasco da Gama para os dirigentes do Vasco. Eu não entendo da área de dirigência de futebol e nem de scout, antes que alguém fale alguma coisa. Mas eu entendo das análises que eu faço olho nu aqui, e matemática é básico, irmão. 2 e 2 são 4, né? Ou 2 mais 2 são 4, assim como também 3 mais 3 são 6 e por aí vai. O que acontece no futebol é que complicaram as situações. Estão querendo inverter valores, estão querendo trazer o que não tem que ser feito. Na janela do meio do ano, o Pedrinho confessou na sua entrevista coletiva que eles erraram. Erraram em trazer o Jean David, erraram em tentar o Maxime, pagar o Maxime, não porque o Maxime não valha, mas o Jean David está aprovado por A mais B, que é um jogador ineficiente para o clube, pagou caro no jogador alto, no jogador velho, na verdade, né, de idade já, para poder agora emprestar e ficar aí com esse peso até o término do contrato, porque não tem condições de rescindir para pagar a multa rescisória do jogador. Não sei a quem interessa esse tipo de situação. Nós tínhamos aí o Gatito Fernandes aqui no Botafogo, que poderia ter continuidade no Rio e ter uma parceria maior para conversar com ele. Fomos buscar no Santos Eribá um goleiro que ninguém conhece, sinceramente, ninguém conhece, já com pretensões, e isso tem coisas ocultas da venda do Léo Jardim, que possivelmente vão vir propostas em janeiro para ele. Mas voltando para os zagueiros, a gente vende o Léo por 13 milhões aproximadamente para o Atlético Paranaense. O Vasco se afasta aí da contratação do Balbuena, que é um cara que me agrada demais, cara, se ele viesse pro Vasco. É um xerifão. Parece que o Vasco corre de situações aonde o jogador tem regularidade. Prefere apostar. Lucas Oliveira e Lucas Santos não são jogadores para ser titular no Clube de Regatas Vasco da Gama. Hoje de manhã também, fiquei sabendo que o Capasso retorna ao Vasco. Quem vai ser o titular? O Capasso? Junto com quem? Com o João Vitor? É essa zaga que a gente vai ter, lembrando que o Fábio Carille, ele é um jogador é um técnico que precisa de jogadores da sua confiança. Ele já deixou isso claro em qualquer time que ele passou. E todos os times que ele passou, exceto o Atlético Paranaense, não deu os jogadores que ele precisava. O que ele fez? Não continuou no Atlético Paranaense, assumiu 5 jogos e saiu fora. Então, é um cara que tem peito para fazer isso no Vasco. A apresentação dele é lá no dia 2, se eu não me engano, e ele é apresentado no dia 3, ao que tudo indica no cronograma do Vasco. Mas e aí? E a diretoria com o Pedrinho, com o Marcelo Santana, que não vem a público falar? O Pedrinho fala pelo Marcelo Santana. Um cara que não sai do seu lugar para ir na Europa, um cara que não sai do seu lugar para ir na Rússia, um jogador desse como Balbuena, por mais que o salário fosse alto, vale a pena. Vocês sabiam que o Balbuena não tomou um cartão vermelho nessa temporada na Rússia? Você sabia que a média dele são 2 cartões na temporada inteira? E que a escola paraguaia de zagueiros está mostrado por A mais B, que é uma escola excelente, e o Vasco não consegue contratar um jogador, e ainda ouvir agora, segundo os relatos das páginas, que é por questão, não é prioridade porque não é um zagueiro canhoto. Para aí, pô. O futebol brasileiro, desde quando precisou de zagueiro que jogava com esquerda e com direita? Com as duas pernas? Aonde você viu isso?
Agora estão fazendo mimimi, não precisa de um zagueiro canhoto, a gente precisa de jogar com o zagueiro canhoto. Eu não estou falando de tática, não estou falando de técnica, eu estou apenas pontuando algumas questões que têm que ser relevantes dentro do cenário do Vasco da Gama. A quem interessa a contratação do Lucas Oliveira? O Pedrinho e o Felipe o descobriram. Ah, Léo, mas não interessa, cara. Vira um moleque jogar para peça de recomposição, para trazer para recompor o elenco, tudo bem, eu concordo plenamente. Só que a gente precisaria de 2 zagueiros. O Gil já renovou com o Santos, que era uma indicação do Carille. O Vasco não trouxe zagueiro de nome. E se continuar desse jeito entrando em janeiro, não vai trazer. Ah, mas o Vasco não pode fazer loucura. Que não pode. Fez loucura no meio do ano em trazer Jean David e Maxime. Fez loucura em trazer o Emerson Rodrigues, que ninguém conhecia, emprestado, para pagar o seu salário. Que não pode como? Ah, mas o Vasco tem que emprestar outro jogador, se vira. O torcedor não aguenta isso. O torcedor não aguenta isso. E a gente está vendo que está caminhando para isso. Porque as especulações giram em torno de um zagueiro bom, até então, ou de 2 zagueiros bons, que eram o Gil e o Balbuena, e não vem ninguém. E não vem ninguém. Cara, se o cara não está querendo, a pedida é alta do salário, senta com a agente dele. Oferece o tempo de contrato, estende o tempo de contrato dele. Olha, a gente vai te dar 3 anos de contrato. Ah, mas o Balbuena tem 33 anos. Não interessa, dá mais 2 anos para ele, joga até os 35, conversa com o cara. O cara rendeu por onde passou. E não seria diferente no Vasco. Ah, mas você está fazendo média pro... Cara, o Vasco não pode apostar mais. A gente não pode trazer jogadores pior, olha só, hein? Pior do que o Léo, que falhou muito, mas para mim era um zagueiro muito técnico dentro do que ele propunha, tá? Pro Vasco. Era um zagueiro que errou muito, teve um desgaste muito grande dentro do clube, sem dúvida nenhuma, com a torcida principalmente, e sabíamos que ele não ia ficar. Assim como o Maicon também. Para que renovou o contrato do Maicon no meio do ano sem emprestar o Maicon agora? Com qual ideia isso? Entende? Não tem lógica, não fecha as coisas. É um erro atrás do outro que vai acontecendo. E Pedrinho, Felipe, a galera toda da diretoria do Vasco, Marcelo Santiana, o torcedor vascaíno não aguenta mais isso, cara. O torcedor vascaíno não aguenta mais isso. Vocês estão trazendo o Lucas Oliveira por qual motivo? Aonde o scout viu que ele é bom? 4 jogos. Emprestado no Valladolid durando 6 meses só. Saiu do Cruzeiro, não prestou pro Cruzeiro, vai prestar pro Vasco. Entende que não é oportunidade de mercado? E se o Vasco vier a pagar por esse jogador por negociação definitiva, vale a pena? O Balbuena, o Vasco não quer pagar o dinheiro que ele vale. Mas quer ir lá no atacante do Inter pagar quase 20 milhões, 25 milhões de reais, que é o que o menino vale. E o Coelho, atacante, que estava aí. Ah, mas o Coelho, as negociações esfriaram. Será que o Vasco atacou realmente para querer o Coelho? E o Joaquim, que vai vir do Uruguai aí, será que vai fechar ou a gente vai ver outro clube pegando ele? É inadmissível as situações que acontecem dentro do Vasco em algum momento. E aqui eu tô com meu amigo Cláudio Sirizinho nessa situação também. Vocês têm que parar com isso, cara. Vocês têm que atacar o mercado. Ah, mas o Vasco não tem dinheiro, mano. Se vira, traz. O Vasco tem receita. O projeto de receita do Vasco para o ano 2025 foram 500 milhões de reais. Isso não dá para fazer uma contratação boa, 2 contratações boas que equilibrem o time? Aí você renova com o Vitor Luiz. A preço de quê que você vai estar renovando com o Vitor Luiz? Pensando na saída do Piton ou do Leandrinho, quem assume a titularidade, o Vitor Luiz, vai ter condições disso? Ah, o Tietchan chegou, beleza. Eu acho que o Vasco precisa de um lateral esquerdo para ser reserva do Piton e o Vasco precisa de 2 zagueiros. Além de um ponta. Além de um ponta. No mínimo isso, na minha visão, tá? No mínimo isso. O menino uruguaio lá, 19 anos, tem que pegar ele. Os números são muito bons, os lances do menino são muito bons e o Verratti vai se favorecer disso. E agora o Vasco vai ficar nessa até quando? Porque especulações, meu irmão, todo dia sai aos montes. E a gente não vai atrás do Balbuena por causa do alto salário. Dirigentes como Rodrigo Caetano, como Marcos Braz, que era dirigente do nosso rival, nesse momento já estariam na Rússia negociando. Já estariam fazendo mágica da onde não tem para tentar trazer os caras. Assim como fizeram, né, com o Max Lopes, assim como fizeram com outros tantos jogadores que foram até a casa apresentar o projeto. Leva alguém para apresentar esse projeto, mostra aos caras o que é o Vasco, mostra ao Balbuena que já trabalhou no Brasil, ele sabe o que é o Vasco,
Leva um cara para contar a história do Vasco. Leva uma camisa para ele, irmão. Fala com ele, a gente quer você lá. A torcida vai te abraçar. E não ficar atrás de um computador vendo números. O Vasco precisa de zagueiro. O Vasco precisa de zagueiro. E a gente precisa alguém muito melhor que o Léo. Ponto. A gente não pode sofrer com João Vitor e mais alguém na zaga esse ano. Tem que ser João Vitor, mais alguém experiente, mais aí sim as peças de reposições que vocês queiram trazer, como o Lucas Oliveira e o Lucas Barbosa. Porque o torcedor não aguenta mais isso. E sinceramente, fica aqui o meu repúdio pela demora e pelos altos salários. Ah, mas não vai fazer loucura, irmão, não trouxe o Coutinho? Pega o sócio torcedor, faz um projeto para trazer o Balbuena, pô, para ser o xerifão da zaga. E ele rende, ele ainda entrega. Para mim teria que ser Balbuena, não perder o menino uruguaio e tentar o Coelho. Aí sim eu vou confiar na diretoria do Vasco, porque os erros que cometeram no meio do ano não podem cometer de novo. Exemplo, mais uma vez, Jean David por quase 9 milhões de reais. Isso é absurdo. Fica a dica aí. Tamo junto.